Queria hoje desejar para vocês uma feliz Páscoa, uma Páscoa abençoada e que cada um sentisse no coração o verdadeiro sentido da Páscoa. Que não é ovos de Páscoa, não é comemorações, não são só comidas, mas a realidade e a real simbologia da Páscoa é que Jesus vive. Ele morreu, ele sofreu, mas ele ressuscitou por nós. Ele sofreu pelos nossos pecados, ele nos livrou dos pecados e hoje ele está no meio de nós. Que a gente consiga entender e compreender o verdadeiro sentido da Páscoa nos nossos corações, nas nossas casas, com os nossos familiares e colocar Jesus como centro de tudo em nossas vidas. E eu gostaria de falar com vocês e dar um relato de algo que aconteceu comigo durante a quaresma, que para algumas pessoas vai ser relevante, mas que para as outras sirva de experiência ou sirva de inspiração para que vocês também consigam viver o que eu vivi. Durante a quaresma, a gente tem o hábito de fazer algo para ser uma penitência. Alguns se abstêm de comida, outros se abstêm de alguma bebida. E eu, especialmente nessa quaresma, não sabia o que eu iria me abster. Eu não sabia se era uma comida. Falei, vou fazer de doce, mas doce eu não como muito. Vou fazer de alguma bebida, mas nada era tão intenso na minha vida que eu falasse, se eu parar de comer, vai ser uma penitência. E não era. Então, no dia 5 de março, que começou o nosso primeiro dia de quaresma, o Márcio, ele falou que ele ia fazer a quaresma com o Frei Gilson. E aí ele fez, eu não fiz, olha que negócio, acho que eu vou parar de comer doce, acho que eu vou parar de comer um salgado. E ele levantou, fez a quaresma e aquilo ficou me remoendo, porque a hora que ele acabou, ele falou, gente, foi lindo, foi maravilhoso. E eu fiquei pensando, né? E assim, o Márcio não é uma pessoa muito dessas coisas, né? Ele vai na igreja dele, tem a fé dele, uma fé muito grande, mas eu sou mais disso, de terço, de quaresma, de procissão, né? E aí, na madrugada do dia 6, para amanhecer dia 6, eu falei assim, eu acho que eu vou fazer. Abri, né? Levantei, abri meu celular, conectei lá com o Frei, fiquei assistindo do quarto e ele da sala. Mas aquilo começou a fermentar no meu coração, vinha, sabe, parecia que eu estava sentindo que Jesus estava falando comigo. Você me perguntou que penitência que você gostaria de fazer? O que mais que te pega? E para mim, o que mais me pega, gente, é acordar cedo. Eu não acordo cedo, assim, o acordar cedo que eu falo, acordar 3h50, 4 horas, que foi o proposto pela quaresma. Eu acordo cedo, porque as crianças, né, a Duda estuda de manhã, mas acordar 3h50, 4 horas, para mim é muito difícil. Eu fico mal, não é uma coisa de ter preguiça, é uma coisa de me sentir, sabe quando eu sinto aquele corpo ressaqueado, eu fico mal o dia inteiro. Você tem que viajar nesse horário, eu prefiro, sabe, adiar o horário, mas assim, é muito difícil para mim acordar esse horário. Então aquela voz latente em mim, eu falei assim, não, então eu acho que aqui que Deus está querendo que seja minha penitência. E aí eu comecei a fazer todos os dias, fui fiel os 40 dias da quaresma, e assim, foi um crescimento para mim muito grande, muito, foi assim, edificante na minha vida, porque eu não fiquei um dia com esse corpo ruim, eu ficava cansada, dava umas 10 horas da noite aquele sono, porque geralmente a gente dorme tarde, aqui 10h30, 11 horas da noite, mas aquele corpo ressaqueado, aquele corpo doente que eu fico quando eu acordo muito cedo, eu não tive, gente. Então assim, foi uma experiência, eu vivi cada dia, foi lindo, eu chorei, eu me alegrei, e assim, no começo, nos 3 primeiros dias, eu até colocava um despertador, mas depois parece não, Jesus me acordava. Eu posso falar que Jesus me acordava, Jesus me motivava para eu levantar, para eu poder orar com Ele e para eu ter mais intimidade com Ele, um tempo com Ele. Eu sempre fiz devocional, né? Faz mais de 4 anos que eu faço um devocional diário, todas as manhãs, mas essa minha experiência com o rosário foi assim, foi edificante na minha fé. E assim, quando a gente se propõe a ter um tempo com Jesus, você escuta Ele, você sente Ele. Eu sentia Jesus andar comigo na casa, eu sentia em cada oração que eu fazia, eu me emociono de falar,
Mas assim, para vocês que nunca tiveram uma experiência dessa, faça, tenha, chama Jesus, escute Jesus falar no coração de vocês, porque não tem dificuldade alguma que você não consiga fazer para estar junto com Ele. Então, é só um desabafo, é só um relato que eu achei, tocou no meu coração para vir falar, porque às vezes a gente fala, eu vou acordar, eu já fui dessas, quer acordar 4 horas da manhã, rezar terço? Eu não tenho paciência para rezar terço. Você tem, quando você se propõe, quando você quer, você consegue. Então, é só um incentivo para vocês, vivam a sua fé, tenham intimidade, criem esse momento, e que Jesus esteja no coração de cada um. Um beijo, uma feliz Páscoa.